eu sei que na sua história, Amanda, você tem uma história assim muito tremenda sobre Deus ter te curado. Eu sei que você estava num leito de um hospital. Conta pra gente essa história, por favor. A vida é feita de ciclos e estações, né? Então eu entendo que cada um dos ciclos, eles contribuem. Eu gosto muito de uma frase do pastor Rafael Conrado, que diz assim: o processo dói, mas o propósito cumprido, atingido, cura a dor do processo. Então a gente, hoje, a internet principalmente, ela mostra um recorte, a gente vê recortes da vida das pessoas. E a gente vendo esses recortes da vida das pessoas, a gente não consegue entender que por trás desse recorte existe toda uma história e um contexto. Então, eu passando por esse ciclo, depois do falecimento do meu pai, né, de mudança de cidade, de estado, fui morar em Teresina. Então, todo aquele movimento foi me permitindo desenvolver uma maturidade. E quando eu tinha 7 anos de casada, eu tive uma dor abdominal muito forte. Fui deixar meus filhos na escola. Voltando da escola, eu senti essa dor e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a suspeita diagnóstica era que eu estava com um volvo intestinal, como se meu intestino tivesse dado um nozinho. E aí o médico disse: olha, Amanda, a gente vai te levar para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico a gente vai fazer um exame e provavelmente, até com anestesia, às vezes, né, você vai relaxar um pouco e o nó vai diluir, dissolver. Aí eu, não, tudo bem. Só que eu acordei no dia seguinte, sondada, colostomizada, com diagnóstico de câncer. Então, você imagina aí, né, tô te falando assim de uma esfera. A informação que eu tinha Achou que ia ser breve. O que acordei no dia seguinte. E foi ali que eu tive uma outra experiência com Deus. Uma experiência assim que eu falo que foi sobrenatural, porque durante o procedimento cirúrgico eu me via ali na cirurgia, via o médico operando. E a Bíblia diz que no início o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? E era uma simbiose, esse lugar que eu estava era uma simbiose de amor tão grande. E quando eu me olhava, né, Deus falava comigo: você está vendo? Isso é só a roupa que eu te dei. Esse lugar de amor perfeito, do amor ágape, que a gente é um só. E aí eu falei: me deixa ficar aqui. Aí ele disse: não. E seu marido e seus filhos? Eu acho que assim entra um ponto muito interessante, porque a relação afetiva, a relação de amor que nós temos hoje uns pelos outros, a gente acha que é o ápice do amor, né? E ali eu fui entendendo que não. Aí eu disse: eles se criam. E aí ele me chamou pelo nome, né? Volte, Amanda. Aí eu comecei a acordar na UTI, escutar aquele blim, blim. Aí eu tive uma outra visão, né? Eu vi uma tora de madeira bem grande, um prego talhando. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí assim foi antes eu ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. Então foi uma experiência que dividiu a minha história entre o antes e o depois. Eu costumo dizer, né? Antes, as compreensões que eu achava que eu tinha, o jeito que eu enxergava a vida. E a partir daquele momento, era como se Deus dissesse assim: olha, a gente vai atravessar um grande deserto, um grande vale, mas eu vou estar com você. E aí eu acordei na UTI com o diagnóstico oncológico, usei bolsa de colostomia por 9 meses, tomei 12 ciclos de quimioterapia. E o ano de 2015 foi essa jornada, onde nós tivemos como família, porque eu digo que ninguém adoece só. Sim, então, sim. Dentro de um ambiente familiar, quando a gente tem uma pessoa que está passando por algum momento de adversidade, quer seja de esfera física e emocional, que as pessoas às vezes dividem, né? Por exemplo, eu escutava muito: não, mas é câncer, e aí tem aquele olhar assim, às vezes nem sei dizer como, e aí quando você olha alguém está com depressão, aí já é outro olhar. E quando, na verdade, a gente precisa ter esse mesmo olhar, o olhar de compaixão, o olhar que Jesus tinha diante das adversidades, da dor do próximo. E ali a gente atravessou, eu, meu marido, nossos filhos, um grande deserto, com grandes desafios, mas com a esperança em Cristo de que essa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. Então a gente se apegava nessa palavra.